Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal. Gostaria de convidá-los a subscrever, siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações no sininho, deixe o seu like no joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, esteja à vontade em deixar o comentário e faça sua pergunta. Vamos começar. Exercícios. Leia o texto. Efeito dominó. Coloque várias peças de dominó em pé, enfileiradas uma atrás da outra, e dê um peteleco na primeira delas. As peças vão se esbarrando e uma a uma caem. Esse movimento, conhecido como efeito dominó, pode se aplicar a muitas outras situações em que um determinado fato leva a uma série de consequências. Na natureza é comum observar isso. Plantas e bichos dependem sempre do ambiente ao seu redor, e se alguma coisa muda, é provável que outras mudanças aconteçam em decorrência da primeira. Por exemplo, se ao desmatar uma área, prejudicamos a vida de animais que vivem naquele habitat. Mas o efeito dominó pode ir muito mais longe. Você ainda sabia que as consequências do desmatamento chegam até os oceanos? Considere a seguinte frase baseada no texto. Esse movimento, que se conhece como efeito dominó, pode se aplicar a muitas situações. A expressão em destaque na frase equivale a um verbo no particípio. Qual é esse verbo? No texto há uma locução verbal com o verbo no gerúndio. Identifique essa locução verbal. Nessa locução verbal, qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal? Qual forma verbal simples poderia no texto substituir essa locução verbal sem alteração de sentido? No trecho pode se aplicar em muitas outras situações. Identifique o verbo que está no infinitivo e reconheça os elementos que compõem radical, vogal, temática e desinência no infinitivo. A expressão efeito dominó pode ser empregada com relação a outras situações, além das que dizem respeito à natureza. Converse com os colegas e, em caso de resposta afirmativa, citem exemplos. Li este poema de Ulisses Tavares, biografia. Quando sozinho sofro, com gente finjo, se amo fujo, amante disfarço, permanecendo inquieto, calado penso, pensando calo, tocado recuo, tocando tremo, vencedor desinteresso, vencido odeio, quase morto, vivo assustado, quase vivo, morro de medo. Há no poema particípios com função de adjetivo. Identifique dois casos em que isso ocorre. Qual é o papel desses particípios em relação ao eu lírico do poema? No poema, o eu lírico fala de si mesmo, para dar ideia de como é o mundo interior e sua relação com o mundo exterior. Trabalha com composição de ideias. Observe exemplo esses versos. Tocado recuo, tocando tremo. A que formas nominais do verbo correspondem tocado e tocando? Qual dessas formas sugere que o eu lírico pratica a ação de tocar? Qual sugere o eu lírico recebe a ação? Identifique no poema outros exemplos de tipo de oposição. O título do poema é Biografia. O que a oposição de ideias sugere quanto ao modo como o eu lírico tem vivido a sua vida? De olho na escrita, G ou J? Leia esta tira de Jean Galvão. Se vencermos a guerra, seremos promovidos a sargento? E se não vencermos, sarjeta? Observe a gráfica dessas palavras da tira sargento e sarjeta. As letras G e J apresentam os mesmos em ambas as palavras. Qual é ele? Leia em voz alta as duas sequências de palavras seguintes, observando o som das letras G e J. Gata, gota, gula, japonês, jogador, juramento. Qual é o som da letra G nas palavras acima e o da palavra J? O que podemos concluir a partir das respostas às questões anteriores? Indique as afirmativas corretas. As letras G e J têm o mesmo som antes de A, E, I, O, U? As letras J e G têm o mesmo som antes de E e I? Antes de A, O e U, a letra G tem o som Q e a letra J tem o som G? Na grafia de algumas palavras da língua portuguesa, nem sempre o som fonema corresponde a uma única letra. Na grafia das palavras da língua portuguesa, cada som é representado por uma única letra. Ao responder as questões acima, você observou que na língua portuguesa nem sempre um fonema corresponde a uma única letra.
que no caso da letra G e J, eles podem ter o mesmo som antes de determinadas vogais e som diferentes antes de outras. É por isso que comumente temos dúvidas quanto à grafia de palavras que apresentam o som G e G. Quando queremos ou precisamos produzir textos de acordo com as normas da língua escrita e temos dúvida em relação à grafia das palavras, podemos recorrer ao dicionário. Algumas orientações ortográficas, porém, podem nos ajudar a empregar adequadamente essas letras. Emprega-se a letra J nas palavras de origem árabe, indígena e africana: alforge, jiboia e acarajé. Nos termos terminados em jar, em toda a sua conjugação: sujar, sujamos, sujou, sujassem. Nas palavras derivadas que possuem J: laranja, laranjeira, gorja, gorjeta. Na terminação age, laje, traje. Leia a tira de Fernando Gonzalez. Opa, meu sanduíche caiu no chão. Ueba, o que não mata engorda. Porco, imundo, nojento. São da mesma família da palavra nojento, empregada na tira as palavras nojeira, enjoar, nojo, pois todos têm em comum o radical nojo. Forme uma família de palavras a partir de jeito, cerveja, viajar. Observe a grafia dessas palavras: algema, contágio, ultraje, digestão, despejar, projetar, lisonja e gorja. Com base na grafia das palavras acima, descubra a grafia correta das palavras seguintes e escreva-as em seu caderno, completando-as com J ou G. Indigestão, algemado, ultrajado, contagiante, despejado, lisonjeado, projeção, gorjeta. Divirta-se. Juquinha chega perto de um homem que está consertando o rádio e pergunta: o senhor é o técnico de consertar telefones? Não, menino, eu sou o técnico de consertar rádios. Mas o senhor não conserta telefones? Não, eu só conserto rádios. Mas o senhor tem certeza que não conserta telefones? É claro que eu tenho, eu só conserto rádios. E telefone? Por que o senhor não conserta telefones? O homem começa a ficar impaciente. Escuta aqui, menino, eu sou o técnico e conserto rádios. Mas aqui me disseram que o senhor consertava telefones. Aí o homem perde a paciência. Tá bem, eu também sou radiotécnico e conserto telefones. Agora está satisfeito? Bom, então me diga uma coisa. O que é que o senhor está fazendo com esse rádio? Muito obrigado. Subscreva no canal. Depois continuamos. Tenha uma excelente semana. Uma boa tarde.